Outro pecado muito comum que as pessoas podem cometer em momentos como esse é o pecado da autocomiseração. A autocomiseração é aquele sentimento que geralmente brota em nossos corações de nos sentirmos os mais prejudicados em toda essa história. Como se ninguém sofresse como nós estamos sofrendo, como eu estou sofrendo. Ninguém está passando por isso da maneira que eu estou passando. Ninguém está sendo afetado da maneira que eu estou sendo afetado. Né? Quer seja na saúde, no trabalho, enfim, qualquer situação. Mas parece que ninguém sofre como eu sofro. E isso gera em mim um sentimento de autopiedade, de autocomiseração, né? De me sentir um coitado diante de tudo isso. E eu queria ler dois textos a respeito deste assunto, um de Paulo e um outro de Jesus. O primeiro de Paulo está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. Paulo diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Eu gosto muito da tradução da NVI desse texto, porque para mim exprime um pouco a ideia de Paulo aqui, porque a ideia não é que não vem uma tentação que a gente humanamente falando não conseguisse vencer, né? Como às vezes em algumas traduções soa, dá a entender. Então o texto não está dizendo isso, o texto está, na verdade, está falando o contrário. As tentações que nos vêm é Deus que nos dá escape. Fora de Deus, nós não temos como vencer qualquer tentação. É só em Deus que nós vencemos a tentação. Humanamente falando, é impossível para nós as vencermos. Deus é que nos dá o escape. Mas não é esse bem o ponto. O que eu gostaria de dizer, eu acho interessante quando Paulo diz: não sobreveio a vocês uma tentação que não fosse comum aos homens. A expressão parece que fala assim, é uma expressão que não fosse comum dos seres humanos, dos homens, da humanidade. São os que os homens passam. Isso é interessante porque quando nós somos tentados e como nós somos provados, quando alguma coisa acontece conosco, parece que logo nossa mente vem, eu sou o mais afetado em tudo isso, ninguém nunca passou por isso, né? E aquele sentimento realmente de autopiedade, de autocomiseração. E o que o Paulo está dizendo aqui é, quando você é tentado, você passa pelas mesmas lutas que todos os homens e mulheres deste mundo passam. São as lutas que nós passamos. Claro, talvez alguns em maior escala numa área, mas em outras menos, enfim, são lutas diferentes, mas no fundo mesmo, são as mesmas lutas que nós passamos. Então parece que essa expressão, né, faz com que nós coloquemos a nossa perspectiva no lugar correto, de maneira correta, entendamos realmente a situação, de que nós não somos os mais afetados com tudo isso, nós somos afetados assim como tantas outras pessoas estão sendo afetados. O texto de Jesus que eu queria ler está lá em Mateus capítulo 5, finalzinho do versículo 45, quando ele diz: Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Em outra forma, as coisas acontecem para todo mundo, do mesmo jeito. Quando o sol raia, não raia só para uma pessoa, raia para todos que estão na rua. Quando chove, chove, molha todo mundo que está na rua. Não chove uma pessoa só, né? Não chove para uma pessoa, não molha só uma pessoa. Então, quando acontece uma pandemia como essa, acontece para todo mundo, e não só para mim ou para você. Então, que Deus nos livre desse pecado da autocomiseração, de achar que nós somos os mais afetados diante de tudo isso, e talvez tirando um pouco esse egoísmo e começando a olhar para outras pessoas e lembrar também de orar por outras pessoas que estão sendo afetados nessa situação.